Olá, senhoras, senhores, telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso canal Rede Previdência. Hoje trataremos de um assunto importantíssimo, assunto do nosso dia a dia, que é os reflexos da sentença trabalhista no direito previdenciário. Para isso, nós vamos contar com pessoas de alta capacidade, como é o Dr. Ivan Kertmann, como é o Dr. Fábio Leão, e contando sempre com a participação da minha colega, doutora Ana Laranjeira, trazendo aí também a sua beleza e a sua sapiência para o nosso ao vivo, doutor. Se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta. São mais de 700 vídeos à sua disposição. Bem, antes de tratarmos especificamente do assunto, eu quero dizer ao doutor Ivan Kertmann e ao doutor Fábio Leão que eu vou ser portador aqui de uma pessoa do povo, um nordestino, com a sua linguagem, e sabedor da participação dos senhores hoje aqui no programa Ao Vivo Doutor, me relatou o que ele queria. E eu passei aqui para uns versinhos para dizer o que ele quer. Então, vamos lá. Homem, sa menino, não custa nada a gente crer que dois advogados da gota serena muito pode a resolver e fazer minha sentença trabalhista para o INSS valer. O doutor, num nome difícil, é internacional. E doutor Fábio Leão é uma fera. Hoje vai ter muita solução, pode acreditar, galera. E eu vou ser premiado por ser o primeiro na espera. Já dizia minha avó, farinha pouca, meu pirão primeiro. Faz tempo que busco a aposentadoria para ter o meu dinheiro. Já gastei tudo que tinha, já foi embora meu miaeiro. Mas quem espera sempre alcança, e eu tenho fé demais que com os dois doutor cabra macho, não preciso chorar mais, pois a coisa será desentronchada e aperreamento jamais. Está dado aí o recado, senhores doutores, e por favor, vamos ver se vocês vão realmente desentronchar e fazer valer a sentença do nosso telespectador. Bom, doutor Ivan Kertmann é auditor fiscal da Receita Federal. É também autor de diversas obras de direito previdenciário e do trabalho. Coordenador da pós online do IMADEP. O doutor Fábio Leão é pós-graduado em Direito Previdenciário pelo Enfoque. É pós-graduado em Direito do Trabalho pela ESMATRA, Pernambuco. E também autor de trabalhos científicos. Pois bem, dito, vamos trabalhar. Vou iniciar com o doutor Ivan Kertmann, trazendo aqui os questionamentos que os nossos telespectadores têm passado, doutor Ivan. E um deles é perguntando se há como instruir a petição inicial, não é, na reclamação trabalhista para entrar mês a mês o período do vínculo reclamado. Sim, sem dúvida. Na verdade, os advogados trabalhistas já devem pensar a ação trabalhista, obviamente, né? Mas sem esquecer
que depois da ação trabalhista, essa ação vai ter um reflexo que vai abranger a seara previdenciária, com a necessidade de contagem de tempo de contribuição desse processo. E muitas vezes, por falta de conhecimento técnico, ele deixa de fazer pedidos, por exemplo, óbvios, que podem ser feitos em uma ação. Eu acho que qualquer ação trabalhista, qualquer uma, que você peça verbas que não são meramente indenizatórias, que tenha verbas remuneratórias, incidentes de contribuição previdenciária, é necessário e fundamental que tenha um pedido sempre nessa sentença, que é que, havendo condenação da empresa em alguma verba de natureza remuneratória, que a empresa seja condenada também na elaboração da GFIP/E-Social, dependendo aí do período, né, daquele processo trabalhista específico. Vez que sem essas GFIPs mensais elaboradas, dificilmente tais verbas irão migrar, quer dizer, tais verbas não irão migrar automaticamente para o sistema do CNIS, que é o sistema do INSS. Se, na condenação, o juiz automaticamente condena, né, obviamente mediante pedido, muitas vezes, depois eu vou falar que é possível até a condenação sem o pedido, né? Mas se o juiz automaticamente condena, ou mediante pedido, ou de ofício, que eu defendo que deve condenar de ofício também, essas verbas que estão declaradas na GFIP já migrarão automaticamente para o sistema da autarquia previdenciária, facilitando bastante a contagem de tal tempo como tempo de contribuição. Eu comecei essa ligação com esse tema de direito previdenciário com direito de trabalho, apesar, eu sou autor dos 2 livros, né? Curso Prático de Direito Previdenciário e Curso Prático de Direito de Trabalho. Mas minha ligação, assim, inicialmente, em relação às contribuições previdenciárias do trabalho, nasce de eu ter ser casado com a juíza do trabalho, né? E por isso, todas as amigas e amigos, juízes dela, me faziam uma série de perguntas, e eu fui contratado para fazer cursos na Matra diversas vezes sobre disso, estou dizendo, já há quase 20 anos, né? Que eu faço curso de execução na Matra. E aí eu percebi essa dificuldade, né? E nisso eu montei um modelo de condenação, que os juízes daqui do TRT da 5ª Região já usam, de declaração da GFIP, automaticamente. Então, vários juízes usam esse meu modelo, independentemente do pedido na reclamatória trabalhista, a condenação, não só na execução da contribuição previdenciária, como na obrigação acessória de fazer a GFIP da reclamatória trabalhista. Então, mas o advogado, obviamente, não pode contar com a boa vontade do juízo em condenar de ofício uma coisa que ele nem pediu. Então, é bom, obviamente, que todo pedido, todo inicial, tenha esse pedido para que seja declarado de GFIP tais valores. Doutor Ivan, essa referência sua a esse modelo que você preparou, que diz que os juízes aí da 5ª Região do Trabalho já seguem, ele pode ser anexado à inicial? Seria prudente fazer isso? Sim. Na verdade, como eu tenho um modelo de condenação, a mesma coisa é o modelo de pedido. Mas ao invés de condeno a empresa tal, requer que a empresa seja condenada à declaração de GFIP mensal dos valores remuneratórios constantes na decisão, né, conforme artigo 32 da Lei 8.200, inciso 4º, da Lei 8.212 de 91 e do item 8.1 do Manual da GFIP. Vez que sem o cumprimento de tal obrigação, as verbas constantes de tal decisão não migrarão para o sistema CNIS da autarquia, dificultando, assim, o reconhecimento de tais parcelas para fins previdenciários. É mais ou menos assim o modelo, eu fiz de cabeça agora, não fui o que estava escrito, mas é mais ou menos nessa linha. Informação prática importantíssima, e eu sei que o canal Rede Previdência tem todo o interesse de fazer essa divulgação. Até porque é um tormento as sentenças trabalhistas para essa execução, a fim de contar o tempo para a aposentadoria. Doutor Fábio Leão, para fins de aposentadoria, a sentença trabalhista que não foi instruída com nenhum documento, qual é a valoração que pode se dar? É um prazer estar aqui com vocês na Rede Previdência. Um grande prazer estar com o doutor Ivan, Helena Laranjeiras,
Então, hoje eu estou realmente com pessoas que conhecem bem o direito previdenciário e o direito do trabalho. Bom, isso é um problema muito grande que a gente encontra quando não existem documentos, provas, elementos materiais para se configurar a relação de emprego ou de prestação de serviços. Por quê? A jurisprudência é pacífica no sentido de que tem que ter elementos materiais no processo trabalhista para poder aquela sentença, vamos dizer assim, ter valor. Por quê? Porque a maioria dos advogados, onde fazem acordos ou reclamações trabalhistas, que não estão, vamos dizer, recheadas de documentos que comprovem aquele vínculo, que é a carteira de trabalho, que o extrato do FGTS, provas da relação de emprego comum, por exemplo, professora, que é uma prova de um aluno, prova material em si mesmo, para comprovar aquele vínculo de trabalho e levar o processo administrativo de forma clara que existiu a relação de emprego ou prestação de serviço, dependendo da situação, para comprovar aquele vínculo e ser averbado no tempo de contribuição. E tem uma situação muito interessante também, que às vezes a gente precisa levar para o Judiciário Federal para comprovar e instruir com mais documentos a relação de emprego ou de trabalho para poder configurar o vínculo e contar o tempo de contribuição para fins de aposentadoria e jubilamento. Doutor Ivan e doutor Fábio, fiquem à vontade quando eu fizer uma pergunta. Se alguém quiser complementar, concordando ou discordando, fique à vontade. Eu gostaria de complementar, concordando integralmente com a fala do doutor Fábio Leão, né? Mas eu queria fazer uma complementação interessante, né? Que é um artigo que talvez passe despercebido, e é um artigo passa despercebido, inclusive, dos servidores do INSS. Se eu não me engano, é o artigo 71 da sua normativa número 77, né? Ele ratifica o que o doutor Fábio Leão falou, que para a contagem de tempo de contribuição da reclamatória trabalhista, do tempo constante na reclamatória trabalhista, é necessário, pelo menos, um início de prova documental. Não precisa ser uma prova robusta, não precisa ser uma prova contundente, mas tem que ter um início, uma carteira de trabalho, mesmo que não tenha o período todo. O resto pode ser corroborado pelas testemunhas que estão no processo. Mas o detalhe que passa despercebido é que, se você busca, na verdade, não o reconhecimento de tempo de trabalho, mas o que está sendo buscado nessa reclamatória trabalhista são complementos salariais de um vínculo que você já tem. Por exemplo, eu era garçom de um restaurante e recebia gorjeta por fora. E eu reclamo, peço FGTS da gorjeta por fora, integração do salário, tarará. Bom, eu ganhava apenas o salário mínimo, R$ 1.100 por mês. Mas durante todo o meu vínculo, eu recebi mais R$ 2.000 por mês dessas gorjetas, que ficou comprovado no processo trabalhista que, de fato, recebeu. Mas essa comprovação foi meramente testemunhal. Não teve uma prova documental. Aí eu pergunto, eu consigo contar tal tempo administrativamente? Tal tempo quer dizer, o tempo já está contado. Eu consigo alterar o valor do CNIS administrativamente ou preciso de prova material? E a resposta está na sua normativa número 71. É possível, sim, contar esse tempo, quer dizer, aumentar esse valor do CNIS, independentemente de prova material. Só é exigido prova material, administrativamente, para comprovar tempo de contribuição. E judicialmente também você não ganhará, se não tiver nenhuma prova material e queira comprovar tempo de contribuição. Aquele vácuo que está no CNIS, você está querendo comprovar que aquele vínculo existiu. Aí você tem que ter tem que ter prova material. Se você busca apenas alterar o valor do salário de contribuição, porque recebeu uma parcela por fora, você pode por prova meramente testemunhal. Então, está bem claro nessa normativa. Alguns servidores não sabem disso e negam o pedido sem saber que existe tal dispositivo nessa normativa. Então, é interessante que o advogado previdenciário não leia só a Constituição, não leia só a lei. Ele tem que ir na fonte, na sua normativa. Não é nenhum demérito para o advogado estudar normas infraconstitucionais, né? Tem advogado que só gosta de Constituição. Não. Vocês têm que descer até o decreto, até a circular, até a portaria. Previdência é isso. Previdência é prática. E, às vezes, a resposta que você resolve administrativamente, às vezes você pega um caso desse que o INSS negou e você não sabia que o INSS tinha a obrigação
administrativa de conceder, aí você vai discutir isso do ponto de vista legal e o juiz vai lá e te dá uma porrada. Porque não sabe que existe essa obrigação. Ou seja, se você não alega a IN, você acaba levando a porrada, porque o juiz vai confundir a necessidade de contar tempo de contribuição com alteração do valor do salário de contribuição. E por falar em Constituição, as instruções normativas, né, principalmente a 77, é a Constituição do servidor, né, do INSS. Doutor Ivan, o juiz trabalhista ele tem competência para exigir o recolhimento das contribuições referentes àqueles títulos condenatórios da sentença? Sim, o artigo 114, inciso 8º da Constituição, concede ao juiz trabalhista não só a competência, mas a obrigatoriedade de executar de ofício as contribuições previdenciárias da sentença que proferir, mas só das sentenças condenatórias e das homologações de acordo. Por exemplo, uma sentença meramente declaratória de reconhecimento de vínculo, o STF já decidiu que não deve ser executado pelo juiz de trabalho. Se o que está sendo buscado na sentença é nenhuma condenação de nenhum valor, né, só está sendo buscado um reconhecimento de vínculo, por exemplo, que aconteceu de 10 anos atrás, ou aconteceu nos últimos 3 anos, mas não pede nenhum valor, o juiz de trabalho não vai, mesmo que tais parcelas não tenham sido objetos de recolhimentos previdenciários, o juiz de trabalho não irá executar. Isso aí, inclusive, já foi objeto da súmula vinculante número 50 do STF. Doutor Fábio Leão, quando você já tem uma sentença, não é, reconhecendo um vínculo trabalhista, não é, uma sentença trânsita em julgado, você ainda pode discutir isso na Justiça Federal? Como está complementando o que o doutor Ivan falou, a gente também pode utilizar do meio da IN 77, da justificativa administrativa para comprovar os vínculos de emprego ou situações análogas e também o aumento de salário da pessoa que está tentando mudar ou complementar o valor do salário com provas documentais. É bom também a gente frisar, e foi importante, doutor Ivan, falar desse ponto, que a gente tem que conhecer a IN. A IN 77 é realmente, como o doutor Ney disse, é a Constituição do servidor e é nela que a gente tem que se apoiar para fazer nossos processos previdenciários e principalmente com essa vertente trabalhista. Quanto à sua pergunta, quando a gente tem uma sentença trabalhista, se ela não tem uma quantidade de prova razoável que comprove aquele vínculo ou a prestação de serviço, a gente pode juntar mais provas documentais para poder levar para o Judiciário Federal, seja no Juizado Especial, seja na Justiça Federal, dependendo do valor da causa, e também aumentar, vamos dizer assim, o leque de provas e comprovar o vínculo. Na Justiça Federal, é comum, pelo menos aqui no Recife, a gente ter audiência para comprovar aquele vínculo. Às vezes a gente precisa da prova testemunhal e a prova que o autor conhece mesmo os fatos e realmente ele prestou aquele serviço ao empregador em reconhecimento de vínculo ou alteração, complementação de salário ou até uma questão de reconhecer e averbar um tempo especial. Então, há a possibilidade de aumentar a quantidade de prova e comprovar realmente que houve a prestação de serviço na Justiça Federal, seja numa ou noutra justiça, seja no juizado ou não. Doutora Helena Laranjeira, a discussão está muito boa, né? Muito proveitosa, muita coisa prática, não é? E é isso que o pessoal do Ao Vivo, doutor, muito gosta. Por isso, eu vou pedir para você trazer também aí os outros questionamentos. Perfeito. Sim, aqui temos até participantes que não são da área do direito agradecendo as explicações, dizendo que estão aprendendo bastante com os advogados, que a linguagem está bem acessível a eles e eles estão gostando bastante das exposições. Nós temos uma pergunta de um telespectador que pergunta que eu gostaria de direcionar para o doutor Fábio Leão, porque advoga, né, diretamente com os segurados, e ele está perguntando o seguinte:
Diante das dificuldades atuais com essa pandemia, como e o que podemos fazer para ter acesso a esses processos mais antigos que ganhamos e se tais valores podem ser requeridos, junto à Previdência, né, para a contagem de mês a mês? O áudio. Aí, o importante aí é pedir a cópia do processo administrativo para ter conhecimento no que se deu, como foi feita aquela aposentadoria, aquela pensão, para saber os elementos materiais, para comprovar algo e tomar as providências devidas, né, que sirva para fazer algum melhoramento naquela pensão, naquele benefício da Previdência Social. Doutora Helena? Aqui no nosso TRT4, eu tive pedidos de, aproveitando, né, a pergunta do telespectador, nós temos que pedir através do site do TRT4 a cópia do processo, ou nós temos que citar as páginas, ou então pedir a cópia integral do processo e é enviado uma guia para recolhimento. Da mesma forma acontece nas regiões de vocês, doutores? Doutor... Na nossa região, aqui na nossa região, a gente acessa ao SAG do advogado ou através do e-mail INSS, onde tem os serviços que disponibiliza a cópia do processo. Às vezes demora um pouco para eles apresentarem os documentos e outras vezes até não tem o processo administrativo na íntegra, devido à forma física que se dava à formulação do processo administrativo. Então, existem casos que não tem realmente a cópia do processo administrativo. Geralmente, processos muito antigos, entendeu? Mas eles são importantes para que a gente tenha capacidade de aferir, de ver qual a situação melhor, se tem condição de fazer uma revisão de RMI ou qualquer outra situação para poder melhorar o benefício do aposentado e do pensionista. Doutor Ivan Kertmann, acordo trabalhista. Muitas vezes as partes solicitam, o juiz atende, dizendo, é tanto de verba indenizatória e é tanto de verbas salariais. Isso pode? Não, na verdade, de acordo com a legislação, com a lei, inclusive, específica que regulamenta a execução, tem que ser discriminado parcela a parcela. Não dá para ser um valor fechado. 50 mil de indenizatório, 30 mil de verba remuneratória. Não dá para fazer assim. Tem que ser discriminado parcela a parcela. Agora, dentro dessa discriminação, se o processo ainda não transitou em julgado, o advogado pode alegar que ele tem o direito de... que ele é livre para dizer quais são as parcelas que ele quer pagar. Inclusive, ele pode dizer que só quer pagar parcelas indenizatórias. E o pior de tudo, a súmula 67 da AGU, que para mim é o maior gol contra que eu já vi na vida, porque a AGU editou uma súmula contrária ao seu próprio interesse. Ela diz que, antes do trânsito julgado do processo, as partes são livres para determinar as parcelas objetos da condenação. Então, elas podem dizer quais são as parcelas que querem pagar. Mesmo que tais parcelas não correspondam às deferidas na decisão, porque pode ser que não transitou em julgado, mas já teve a decisão. Ou mesmo não tinha sido objeto do pedido na inicial. Ou seja, a AGU permite, incrivelmente, por essa súmula 67 da AGU, que um advogado entre com ação pedindo apenas horas extras, o juiz condene a empresa a pagar 50 mil reais de horas extras, e eu faço um acordo com esse empregado apenas do valor de danos morais que eu nem pedi. Então, esse é o conteúdo da súmula que eu chamo súmula gol contra. Se vocês lerem a súmula 67, vocês vão ver. Então, eu não iria para a audiência se advogado fosse, eu queria corrigir que eu não sou advogado, para depois não começarem a me mandar mensagem no Instagram perguntando onde é meu escritório. Isso acontece muito quando me apresentam quando advogado. Então, eu não sou advogado, não advogo, sou auditor da Receita, mas se advogado fosse,
eu levaria para a audiência trabalhista debaixo do braço a súmula 67 da AGU. E toda vez que eu quisesse fazer um acordo e dissesse que as parcelas que eu gostaria de pagar é essa, e são essas, e todas são indenizatórias, e o juiz se negasse, eu ia dizer, poxa, mas o próprio advogado da União está dizendo que eu posso, doutor. Excelência, o senhor é mais advogado da União do que o próprio AGU, que colocou na súmula que acha que eu posso fazer isso? Eu acho a súmula absurda. Eu também, como juiz, não aplicaria, tá? Mas ela está lá e deve ser usada pelo advogado em seu proveito. Agora, lembrando que o advogado do reclamante, fazendo isso, estará também abrindo mão da contagem de tempo de contribuição dessas parcelas para o futuro. Para o reclamado, excelente. Todo advogado reclamado tem que ir com essa súmula debaixo do braço. O do reclamante tem que pensar 2 vezes se quer. Mas, às vezes, para facilitar o acordo, pode ser uma saída interessante, sim. Aí o advogado, obviamente, com toda a sua experiência, vai saber o que deve ser melhor para o seu cliente. E junto com uma decisão com o cliente, obviamente. Doutor Fábio, eu sei que é impossível, né, fazer essa enumeração, mas quais documentos podem auxiliar, né, dentro de uma ação trabalhista para que haja, posteriormente, o reconhecimento do tempo para a aposentadoria? Quais documentos podem ser juntados para facilitar essa tarefa? Bom, doutor Ney, é de extrema importância a gente instruir o processo trabalhista com uma visão previdenciária. Por isso que os advogados trabalhistas devem conhecer o previdenciário e o efeito daquele processo trabalhista que vai se revelar na vida previdenciária laboral e na aposentadoria ou pensão daquela família. Então, é de extrema importância a gente juntar documentos que comprovem o vínculo, carteira de trabalho, contra-cheques, assinados e datados, provas documentais da relação de emprego ou prestação de serviços, e-mails, também é muito interessante. E, por incrível que pareça, até fotografias, quando a gente junta essas fotografias de um trabalho, de uma situação, a gente pode comprovar o vínculo numa sala de aula, num ambiente de trabalho, onde tem assim o logo da empresa, etc. E a gente pode comprovar o vínculo lá na frente, na Justiça Federal. No INSS, geralmente não aceitam fotografia, essa coisa fática. Mas, na Justiça Federal, se tiver uma boa instrução processual, pode ser considerado o vínculo de emprego. Então, no processo trabalhista, ele reflete diretamente na aposentadoria e na pensão daquela pessoa que tem o direito ao benefício. Então, é de extrema importância ter o cuidado e o zelo e o conhecimento técnico daquela atitude sua futuramente. Doutor Ivan falou muito bem aí que as pessoas, os advogados, os operadores do direito do trabalho, têm que ter o conhecimento e estudar um pouco previdenciário e colocar nas petições iniciais esse texto que ele falou aí, que é crucial para cair no CNIS de forma correta, mês a mês, porque muitos advogados, muitas empresas colocam uma contribuição na rescisão e não cai mês a mês no CNIS, conforme até a IN da Justiça da Receita Federal, no Código 650 do FGTS-GFIP, conforme o doutor Ivan vai confirmar o código aí agora. Então, isso reflete direto na pensão ou aposentadoria daquele segurado. Helena Laranjeira, por favor, traga aí sua contribuição. O áudio. Estava sem áudio. Acontece. Queria fazer uma saudação especial aos alunos do Dr. André Vasconcelos, que sempre nos acompanham aqui, né, no Rede Previdência, ao próprio doutor, né, professor André Vasconcelos. E já vou passar mais uma pergunta de telespectador, um telespectador muito especial, chamado Rafael Leão, né, que aqui nos... Ele fez uma pergunta. Os senhores podem falar das repercussões do não recolhimento por parte da empresa
após o trânsito em julgado da sentença trabalhista, o que acontece? O que se determina? O não recolhimento pela empresa, mesmo após o trânsito julgado da sentença trabalhista. Por favor, doutor Ivan. Nenhuma repercussão. Nenhuma repercussão. Se a condenação for frustrada, quer dizer, se a execução for frustrada da contribuição previdenciária, não interessa se entrou nos cofres previdenciários tal valor ou não. Havendo prova material no processo, ou no caso de contagem de tempo de contribuição, ou havendo prova testemunhal no caso de contagem apenas do valor, sem necessidade de tempo, não interessa se a execução da contribuição previdenciária foi efetivada e concluída com sucesso ou não. O que importa, porque é uma coisa que pouca gente sabe, né? O que migra para o dado o que migra para o INSS, sistema QNIS, são as GFIPs, são as informações constantes na GFIP. O valor do pagamento, o INSS nem sabe se ocorreu ou não. Muita gente, advogados experientes, muito experientes, não sabem disso. O INSS, o servidor do INSS, não tem acesso a se a empresa pagou ou não a contribuição previdenciária devida. Só tem acesso àquilo que eles veem lá. São as informações que foram declaradas na GFIP ou no E-Social. Se aquilo ali foi declarado e não foi pago, entrou normalmente no sistema QNIS e para o INSS foi pago. Só eu, como auditor da Receita, consigo fazer esse batimento do que foi declarado de um lado com o que foi pago do outro lado. É uma tela que eu chamo conta corrente X versus GFIP, que agora tem que ser conta corrente versus GFIP / E-Social. Então, essa tela, só quem tem acesso é a Receita, por questão de sigilo fiscal. Claro que se o que está buscando ali é a contribuição de um contribuinte individual ou de um segurado facultativo, o pagamento migra diretamente. A guia paga. Mas no caso de empresa, que paga uma guia referente a vários empregados, essa guia o INSS não enxerga. Perfeito. Doutora Helena. Uma outra pergunta que permeia aqui os telespectadores é a questão de retificação de PPP. Aqui no TRF4, muitas vezes se tem despachos dizendo que essa seria a competência da Justiça do Trabalho. Então, eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber dos doutores, qual que seria o meio adequado para pedir uma retificação de PPP? Microfone. Geralmente existe a possibilidade de fazer uma ação declaratória, ir para a Justiça Federal, pedir uma nova perícia, etc., que é bem moroso, principalmente, não sei só aqui em Recife, mas na maioria dos tribunais. Então, existe essa possibilidade realmente de fazer essa retificação do PPP, mas também o segurado, o requerente, o autor, ele pode também fazer a retificação direto na sua empresa, quando o advogado tem conhecimento técnico adequado do PPP e o que pedir, conhecer as regras e as normas do anexo, a IN, como o doutor Ivan fala muito aí, a IN, e ele pode realmente retificar o PPP e obter o tempo especial e converter ou até se aposentar como aposentadoria especial. Doutor Ivan Kertmann, nessa sentença condenatória, o recolhimento previdenciário, parte empregado, parte empregador, cabe ao empregador? Não. Já está decidido isso, inclusive, simulado, né, que no recolhimento previdenciário, né, tem uma súmula, acho que é 368, inciso 4 do TST, tá? Que a parte do empregado cabe ao empregado e a parte do empregador cabe ao empregador. O que pode ser feito, e aí eu tenho uma saída para isso, é o seguinte, obviamente, os valores que deveriam ser pagos pelo empregado devem ser pagos pelo empregado. Né? Tem gente que alega o artigo 33, parágrafo 5º da Lei 8.212, dizendo que a responsabilidade seria pessoal pela empresa e os valores pagos que não foram retidos têm responsabilidade pessoal à empresa. De fato, é verdade.
Mas na situação da Justiça do Trabalho, o que ocorre não são valores pagos que não foram retidos. São valores que ainda vão ser pagos na Justiça do Trabalho. Então, se a empresa vai ainda pagar tais valores na Justiça do Trabalho, tem ela o direito de reter essa contribuição. Agora, há prejuízo para o trabalhador? Isso não, porque se ela tivesse pago lá atrás, obviamente a empresa ia reter lá atrás também. Mas há um prejuízo que talvez pouca gente enxergue, que é o prejuízo dos juros moratórios, né, do juros Selic. Então, eu, se advogado do reclamante fosse, apesar de não pedir para que minha contribuição fosse arcada com a empresa, pela empresa, porque o assunto já está simulado, eu ia perder meu tempo com isso, eu pediria que os valores dos acréscimos moratórios fossem arcados pela empresa, uma vez que o empregado não deu causa à mora e não pode arcar com multa moratória por conta de uma conduta ilegal conduzida pelo empregador. Isso, não existe ação pedindo isso. Eu nunca pesquisei uma ação. Eu já falei isso algumas vezes em palestras e tal, mas eu acho que o caminho aí é pedir para que seja pago o valor original pelo empregado e o valor da multa pela empresa. Então, grande saída, grande saída. Doutor Fábio, aqueles documentos que não foram juntados lá na ação trabalhista, eles podem instruir o pedido de aposentadoria lá junto ao INSS? Portanto, como eu falei agora há pouco, eles é que vão corroborar para que o segurado leve ao INSS, através do portal, tudo virtual, vale ressaltar, e fazer a sua aposentadoria. Inclusive, ele pode juntar outros documentos e até retificados, PPPs retificados, para a concessão da sua aposentadoria, ou uma verbação de um tempo, ou uma pensão, o que o valha. De extrema importância, exatamente o que a gente falou até agora, é a condução do processo trabalhista e o conhecimento técnico dos documentos que são importantes para uma aposentadoria. Porque, Ney, tem um problema grave que a gente está encontrando aqui, no Recife, pelo menos, os sindicatos pedindo PPP para professor e exigindo que as escolas emitam PPP para professor. Bem, se o professor não é especial, aí não conhece a regra e ficam incomodando, vamos dizer, o empresário e fazendo confusão com uma coisa que não existe. Então, tem que conhecer o documento. Tem que conhecer para poder levar para o previdenciário, para a aposentadoria, de forma técnica, e a concessão real da sua aposentadoria. Não adianta colocar qualquer documento. O INSS tem conhecimento técnico muito bom, tem técnicos, servidores muito bons, auditores, tem toda uma gama de conhecimento técnico para rejeitar qualquer documento. Não adianta botar qualquer coisa, tem que fazer bem feito. Aqui eu gostaria até de complementar com uma dica, já que enveredamos para um lado da especial. É outra dica de peticionamento que eu gostaria de colocar. Muitas vezes o advogado trabalhista pede lá uma ação, na sua ação, insalubridade. Insalubridade não é exatamente igual à aposentadoria especial, mas o que baseia o anexo 4 do decreto 3048 de 99, que fala da aposentadoria especial, é muito parecido do que está na NR15, que trata da insalubridade. Então, em 99% dos casos, toda vez que o trabalhador tiver direito à insalubridade, terá direito também a esse tempo contado como tempo de especial. Onde é que eu quero chegar? Temos o artigo 43 da Lei 8.212, que fala da execução das contribuições previdenciárias. E o seu parágrafo 5º ou 6º, acho que é o 5º, ou talvez 6º, não sei, aí vocês dão uma olhada lá. Fala especificamente em caso de que seja detectado pelo juiz de trabalho a condenação de valores de empregados que estejam expostos a agentes nocivos, prejudiciais à saúde e integridade física, deve ser executado os adicionais de alíquota de 6%, 9% ou 12% da aposentadoria especial. Então, eu, como reclamante, se tivesse pedindo uma insalubridade, eu automaticamente faria de um dos pedidos para que o juiz observasse que a
condenação e a execução da contribuição previdenciária deveria adicionar 6% nos valores da contribuição previdenciária. E que também, ao pedir a GFIP, ao pedir que o juiz condene a empresa a fazer GFIP, que coloque no campo da GFIP de aposentadoria especial como exposto a agente nocivo, para que esse tempo já migre para o INSS com a informação que o trabalhador estava exposto a agente nocivo e que tem direito especial. É mais um indício que facilitaria muito, caso o INSS encrespe em reconhecer tal tempo como especial, para um processo judicial. Eu tornei agora o microfone. Doutor Ivan, qual sua opinião com a prometida integração do sistema PJE com o sistema da DataPrev e INSS? Isso vai trazer realmente mais agilidade? Se houver uma integração, assim, processo de integração, a gente sempre tem que primeiro acontecer para depois avaliar, né? Porque a gente sabe que é planejado de um jeito e acontece de outro. Mas a tendência é que todo o processo de integração comece muito mal e evolua com o tempo. Então, eu sou sempre a favor de evoluções tecnológicas, né? E por ser do órgão da Receita, que eu digo que talvez seja o órgão com mais evolução tecnológica que a gente tenha no país, a cada ano eu tenho novidades lá, e declaração de imposto de renda hoje, vocês fazem ela pré-preenchida, baixa a pré-preenchida, já vem tudo que vocês ganharam, tudo que vocês pagaram de médico, tudo. Ou seja, de um ano para o outro, a gente tem evoluções fantásticas na Receita, e para a fiscalização a mesma coisa. Então, não posso ser contrário a qualquer tipo de tentativa de evolução, eu sempre acredito nela, mas sei que o processo, naturalmente, ele é um processo que começa de uma forma e depois evolui. Doutor Fábio Leão, para efeito de aposentadoria, você acha melhor levar o reconhecimento do vínculo direto à Justiça do Trabalho ou levar direto à Justiça Federal? Eu não tenho o costume de usar a Justiça do Trabalho, porque, como a gente tem um conhecimento mais, vamos dizer, aprofundado da Justiça Federal, se for o reconhecimento do vínculo, que tenha já indício de prova, que a gente pode levar para o Judiciário Federal, logicamente, a gente já leva direto para a Justiça Federal. É bem mais simples e mais objetivo se for o caso de reconhecimento de tempo de contribuição ou alguma coisa dessa natureza para conseguir um benefício previdenciário. Eu gostaria de complementar esse ponto. Complementar não, ratificar o que o doutor Fábio Leão colocou e ainda fazer mais uma observação que ainda deixa mais, vamos dizer, firme esse posicionamento que ele colocou. O juiz de trabalho não pode condenar o INSS absolutamente nada. Então, você nunca vai buscar tempo de contribuição na Justiça do Trabalho, porque corre o risco de você ganhar o processo trabalhista e não ter início de prova material, não ter alguma coisa que é requisito lá, e o INSS dizer, não aceito, não. E você acabar onde? Em outro processo na Justiça Federal. Então, você vai ter duplo processo para conseguir uma coisa que você quer. Claro, se eu tenho um processo trabalhista, eu vou na Justiça do Trabalho. Mas se tudo está prescrito na Justiça do Trabalho, o que é que eu vou fazer na Justiça do Trabalho? Nada. Perder meu tempo? Entrar com a declaratória? Não tem sentido nenhum. No caso aí, a sentença trabalhista, ela não faz coisa julgada para efeito de tempo de contribuição para contagem de tempo para aposentadoria junto ao INSS, não é isso, doutor Ivan? Exatamente. Então, se meu objetivo é somente este, eu não tenho que ir para a Justiça do Trabalho, eu tenho que fugir da Justiça do Trabalho, não tenho o que fazer na Justiça do Trabalho. Eu não tenho interesse de agir na Justiça do Trabalho. Doutora Helena? Com relação ao laudo pericial, perícia realizada na seara trabalhista, como é que é valorada essa prova dentro do INSS e na Justiça Federal? Para quem a pergunta? Desculpe, pode começar pelo doutor Fábio Leão e se o doutor Ivan quiser acrescentar. Perícia judicial, eu acho que você falou na Justiça do Trabalho,
uma perícia, vamos dizer, comprovando um ruído, comprovando um agente químico, ela serve, tem um condão de conceder uma aposentadoria especial, se ela vier com a característica de LTCAT, de PPP, então ela vai servir diretamente para a prova, para o INSS e, quiçá, para a Justiça Federal, porque todos sabem, alguns sabem, que a maioria dos períodos especiais, eles desaguam na Justiça Federal. Então, o INSS reconhece, por exemplo, muitos períodos até 28/4/95 e só reconhece os demais na Justiça quando o juiz determina e manda implantar o benefício ou uma averbação de tempo de contribuição. Doutora Helena? Muito obrigada. Seria isso no momento, doutor. Pois não. Doutor Ivan Kertmann. Bom, estamos falando aqui em coisa julgada, sentença trabalhista, contar com o tempo de serviço lá junto ao INSS. Bom, a posição do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, é só considerar, para efeito de contagem junto ao INSS para aposentadoria, aquela sentença calçada com prova material. Né? E esse parece que é o grande problema de muitas sentenças não trazerem nenhuma documentação, não é verdade? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que entender que isso tem uma lógica, tá? Não é absurdo. Como é que uma sentença do juiz do trabalho não vai valer para fins previdenciários, né? A pessoa fica com essa ideia, e o próprio juiz do trabalho, às vezes, fica com milindre dizendo, poxa, a minha sentença que eu dei, o INSS não aceita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sentença que o juiz do trabalho dá é uma sentença que vale para o direito privado e tem regras de direito privado. Se eu, por exemplo, entro com uma ação aqui, vamos dizer que toda ação trabalhista contasse para tempo de contribuição. Aí eu entraria hoje com ação contra a Mesbla, dizendo que eu trabalhei na Mesbla. Lembra da Mesbla? Doutora Helena não conhece, porque ela é muito jovem, né? Mas, com certeza, doutor Ney e doutor Fábio conhecem bastante a Mesbla, mas não é da época de doutora Helena, né? Então, entra com ação contra a Mesbla, que é uma loja de departamento que já faliu há muitos anos, né? E eu diria que eu trabalhei na Mesbla de 1980 a 2005, a 2000, 20 anos. E era gerente da loja e ganhava lá R$10 mil por mês, o equivalente a R$10 mil por mês, né? Em valores atualizados já. A Mesbla, obviamente, não vai comparecer em audiência para se defender, porque ela é uma massa falida, ela não vai, né? O que é que vai acontecer? A massa falida da Mesbla vai ser intimada, não vai comparecer em audiência, e o que é que o juiz vai fazer? Vai condenar a Mesbla, vai dar uma condenação, uma confissão ficta, vai condenar a Mesbla e vai reconhecer o meu vínculo com essa empresa durante 20 anos. Aí eu pego esses 20 anos, levo no INSS e conto como tempo de contribuição. Que tal? É justo isso? Vocês querem aplicar o seu dinheiro, porque é o dinheiro de todo mundo, o dinheiro do INSS, para dar 20 anos de contribuição para esse sujeito que entrou com a ação contra a Mesbla? Bom, se for fácil assim, todo mundo vai entrar com a ação. Então, por isso, para resguardar essa relação do Estado com os particulares, é que a regra probatória é outra. E ele está de acordo com o regramento do Código de Processo Civil, que diz que todo meio de prova é válido, desde que lei não disponha em modo contrário. Aí vem o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, e diz que não é legítimo a prova exclusivamente testemunhal para comprovar tempo de contribuição para fins previdenciários. Isso é uma regra que eu sou 100% de acordo. Doutor Fábio, além da questão da própria ação, tem também depois a regularização no CNIS, não é? Que as pessoas nem sempre sabem distinguir o que está ou não lançado ali, principalmente os leigos, não é? Já que hoje o acesso ao INSS, principalmente por esse sistema remoto, não é? Leva as pessoas a crerem que é tudo muito fácil, não é? Que está tudo ok, não é? Mas não parece ser assim, não é verdade?
vêm aqui no escritório, achar que está tudo certo no CNIS, mas eles não sabem o valor e a leitura daquele documento e a importância daquele documento, se aquela contribuição facultativa, se essa relação trabalhista que se discutiu tanto aqui agora, que é comprovada na seara trabalhista para levar para o Judiciário Federal, eles não têm ideia do que é, vamos dizer, aqueles indicadores da Previdência e o porquê os despachos hoje do INSS são bem complexos, porque os servidores cada dia vamos dizer assim, se preparam mais juridicamente, então eles não têm ideia do que é e colocam qualquer documento. Então, por isso que as aposentadorias, a meu ver, ao meu sentir, elas devem realmente ser feitas por um advogado previdenciarista da confiança do segurado, porque muitas vezes uma aposentadoria ou uma pensão ou um benefício, ele pode ser concedido de forma rápida e simples, mas as pessoas insistem em fazer sozinho e juntam documentos totalmente equivocados e, às vezes, eles têm o condão de estragar aquela aposentadoria porque não juntou o documento correto e não fez a concessão e teve o processo totalmente, vamos dizer assim, eivado de prova que não tem sentido para a aposentadoria. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que algumas pessoas que estão nos assistindo, que o doutor Ivan, o mestre, né, inclusive, eu quero parabenizar pelo curso de Direito Previdenciário aí, empresarial, que ele deu, que meu filho Rafael fez, e achou encantador a riqueza de detalhes. Ele disse, quem fizer esse curso vira auditor, vira tudo, porque tem tudo lá e é muito complexo. Doutor Fábio, eu vou lhe pedir uma licencinha, porque a doutora Helena Laranjeira vai proferir uma palestra agora. Então, me permita, eu vou passar a palavra a ela e volto a você para fazer esse questionamento, ok? Doutora Helena, fique à vontade para fazer as suas considerações finais ou, se ainda tiver algum questionamento, deixe, por favor. Muito obrigada por ter dado esse espaço agora, porque realmente eu tenho que sair. Mas eu queria, na verdade, fazer uma consideração que eu achei muito interessante que o doutor Ivan falou sobre a questão da sua esposa ser juíza e dos colegas terem buscado se informar e proferir nas sentenças a questão, né, enfim, das declarações da GFIP, para não haver algum prejuízo do segurado junto ao INSS, porque, infelizmente, há uma cultura, e faz um tempo já que eu não acompanho mais a seara trabalhista, quando eu comecei a advogar eu fazia um pouco, mas a vitória de um advogado, inclusive do reclamante, era às vezes fazer simplesmente um acordo, né, como se as verbas fossem indenizatórias, porque era um acordo mais fácil, enfim, e eu entendo que não tinham noção, ou talvez não se importassem com a consequência disso para uma aposentadoria futura do segurado, né? Então, achei muito interessante a colocação do doutor Ivan, e eu defendo isso, inclusive, que deveria haver uma maior defesa, uma maior educação, né, previdenciária dos próprios juízes, que de alguma forma deveria haver algum termo ou uma explicação melhor para o segurado, porque o próprio advogado, às vezes, não tem conhecimento, não tem interesse, muito menos, como o doutor Ivan falou, né, o advogado da empresa, muito menos, então, vai querer, né, vai se importar de haver esse tipo de contagem para o segurado. Então, acho muito interessante a questão da educação previdenciária nas outras searas, né, que tenham uma relação afim com o direito previdenciário. Queria agradecer muito a presença de ambos os nossos convidados, foi um prazer aprender com vocês aqui hoje, e com muita tristeza aqui, eu vou deixá-los hoje um pouquinho mais cedo para poder participar do evento que eu fui convidada a palestrar hoje. Muito obrigada, doutor Ney, pela paciência e pela companhia de sempre, pela parceria, e uma boa noite a vocês. Mais uma vez, nós aqui lhe agradecemos pela sua sempre brilhante participação. Doutor Fábio, desculpa eu haver lhe interrompido, eu lhe retorno a palavra. Dos mestres, né? É uma pessoa, além de tudo, muito simples, uma pessoa muito educada, atenciosa. Muitos profissionais liberais perguntam se é para recolher como teto ou recolher só o valor do salário mínimo. Qual é o seu parecer relativo a essa situação de recolhimento, se ele está sonegando ou não,
Gostaria da tua impressão nesse teor. Olha, é uma pergunta que merece uma live inteira, né? Ou seja, você me perguntou sobre planejamento previdenciário, eu vou responder em 1 minuto e meio, assim, mais ou menos. É uma coisa praticamente impossível de dar uma resposta, porque isso vai depender de se ele é empresário, se ele é advogado, se ele declara no imposto de renda os valores do seu rendimento para não cair na operação profissional liberal, se ele é realmente... a regra que eu poderia dizer é o seguinte: a regra é legal, mas não é esse planejamento que eu estou colocando. Mas a regra legal é: a pessoa deve pagar conforme ele recebeu de remuneração. É isso que a legislação coloca. Ou pagar 11% sobre o salário mínimo, que é uma opção legal também, de ao invés de pagar sobre o valor todo que recebe, pagar como segurado de baixa renda apenas 11% do salário mínimo, independentemente da sua remuneração. É uma saída também. Agora, nesse meio termo, aí depende das contribuições anteriores dele. Vamos dizer que ele, claro que ele pode contribuir como facultativo também para o planejamento previdenciário, né? Então, vai depender do histórico contributivo dele, vai depender de se ele tem uma renda fixa como empregado, se ele não tem nada, vai depender desse histórico todo, vai depender de quando ele perfez o direito adquirido da aposentadoria. Então, é uma pergunta bastante complexa que eu não consigo responder assim rapidamente o que é melhor. O que eu posso responder é o seguinte: para quem nunca contribuiu, se a pessoa contribui hoje, botar mulher pelo menos, né? 15 anos, uma mulher, vou pegar o caso de uma mulher, para dar um exemplo, né? Uma mulher contribui hoje 15 anos sobre o salário mínimo, pagando 11% sobre o salário mínimo, ou até 5%, a depender do caso, como dona de casa, ela vai receber um salário mínimo de benefício, né? Então, ela vai ter contribuído aí com R$ 121 por mês durante 15 anos, isso aí dá 121 vezes 10, né? Porque 15 anos são 180 meses, então 121 vezes 10 é 1.210, 121 vezes 100, 12.200, vou botar assim, 12.200 reais, mais 80, isso aí vai dar 20 mil reais de contribuição. Ela contribui isso com 20 mil reais e se aposenta, isso já botando uma alíquota de 11%, que ela pode contribuir com a alíquota de 5%, e vai receber R$ 1.100 por mês. Ou seja, em menos de 20 meses, ela recupera o seu investimento. Se a pessoa contribui sobre o teto, né, e ela contribui sobre o teto de 6 mil reais, vou botar 6 mil para facilitar o cálculo, né, ela vai contribuir sobre 6 mil reais, 20%, 1.200 por mês, durante 180 meses, então vai pagar aí 200 mil reais e vai se aposentar com uma coisa em torno de 3.600 reais, né? O que recuperará o investimento em 40 meses, né? Mais ou menos 4 anos. 4 anos ela recupera o seu investimento. Então, a recuperação do investimento de quem contribui com o salário mínimo é muito maior do que quem contribui sobre o teto. Mas, sobre o teto, também em 4 anos você recupera o investimento, que continua sendo, mesmo com a regra atual, um excelente negócio. Qual é o investimento que você... Basta você não morrer, né? Porque se você morrer, já não é um bom negócio, né? Mas você também não pode, já que a gente está tratando de seguro, você não pode prever e ter um seguro com risco zero. O seu risco aí é a morte. Mas morrendo também pode deixar dependente. Agora, se morrer sem dependente, é um péssimo negócio. Então, para isso eu tenho que ver também, eu tenho dependente, não tenho, eu tenho renda no futuro, não tenho. Então, são vários questionamentos que a gente pode fazer para fazer um belo planejamento previdenciário. Isso os advogados especialistas na área são capazes de fazer com maestria, como o escritório do Dr. Ney ou o escritório do Dr. Fábio Leão fazem assim de forma espetacular. Sem áudio. Se o senhor falasse aí do seu curso, que eu soube que o curso está bombando, né? Que Rafael Leão sempre acompanha, e eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações sobre os livros, são vários, né? E do curso que o senhor ministra aí. Por favor. Assim, eu ministro vários cursos, mas assim, nossa pós-graduação é o que nós temos assim de hoje, que nós estamos dando bastante prioridade na minha vida acadêmica. É uma pós-graduação que que é minha mesmo, né? Pessoal, junto em parceria com o IMADEC, né? Então, eu decidi sair de uma pós-graduação grande e a gente faz essa pós-graduação online com o IMADEC e é um sucesso. A gente mudou o esquema de ensinar, na verdade, né? A gente faz aulas ao vivo,
100% ao vivo, né, com o grupo de WhatsApp, com o professor Alex Keila, que é palestrante em vários congressos, inclusive naquele que a gente foi, ele deu palestra. Então, Alex Keila, hoje ele é nosso tutor, então ele está no grupo de WhatsApp, ele é remunerado para estar no grupo de WhatsApp respondendo a todas as dúvidas práticas do advogado. Ele é diretor de secretaria de vara federal, ele é processualista previdenciário e ele é diretor de secretaria de vara federal. Então, é um curso bastante diferenciado que dá essa visão prática para o aluno, não é uma graduação, uma pós-graduação mesmo, de grau avançado, e que ainda tem esse suporte de monitoria, e eu estou no grupo de WhatsApp também, respondendo a dúvida dos alunos. E os livros, o curso prático de Direito Previdenciário, curso prático de Direito do Trabalho, o guia prático da Previdência Social, o regulamento da Previdência Social comentado, esse regulamento que a gente teve aí, e, por último, o Prática Empresarial Previdenciária, que tem o conteúdo da aula que a gente deu aqui hoje, mais detalhado do que os outros livros. Lembrar aos nossos telespectadores. Ney, eu gostaria que você falasse do possível sorteio do livro da Prévia aí, que foi uma vitória do Dr. Ricardo Souza e os demais escritores aí que fizeram esses artigos científicos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma publicação e fizesse aí o sorteio do livrinho aí, feito com tanto carinho pela Prévia e pelo Ricardo Souza. A gente vai sortear aí. Vamos ver como é que sorteia e a gente envia por correio. Ney, faça aí as vezes, por favor. O que você... Eu sei que já havia sido decidido com a doutora Helena a forma desse sorteio, não é? E que eu não participei. Mas como é que foi definido com ela? Porque ela já não está mais presente. Não, eu não sei fazer sorteio na internet, mas eu acho que o Ícaro sabe. Eu sei fazer. Se vocês quiserem, todas as minhas aulas da pós-graduação, eu faço sorteio ao vivo. Eu posto alguma coisa no meu Instagram, né, a pessoa vai lá, comenta uma vez só, e eu faço sorteio usando o Sorteio-Agran aqui, ao vivo, para quem está ao vivo. É isso que vocês querem? Pronto aí, doutor Ivan, por favor. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, a última postagem que eu fiz no meu Instagram foi justamente isso aqui, ó, esse curso aqui, pronto. Aqui, ó, foi da nossa palestra, tá vendo? Meu Instagram é @IvanKertzmann, nome e sobrenome. Se alguém puder escrever, deixa eu ver no chat, tem chat aqui? Eu não estou vendo o chat. Onde é que eu escrevo no chat aqui? Aqui, pronto. Achei o chat, peraí. Ivan Kertzmann. Vocês vão no Instagram do Ivan Kertzmann e vamos dar um minutinho aí para o pessoal ir lá e fazer qualquer coisa. Bate palminha, né? Fala, excelente palestra, excelente evento, qualquer coisa que vocês quiserem comentar uma vez, que eu vou eliminar automaticamente os comentários duplicados. Então, quem comentar 2 vezes está fora do sorteio, né? Então, é melhor comentar uma vez só. Dá bate palminha, faz qualquer coisa lá. Deixa eu ver quantos comentários. Aí eu vou usar uma coisa chamada Sorteio-Gram, que é um aplicativo, e vou sortear dentro dos comentários aqui. Ele vai buscar um sorteio, eu vou olhar o celular, vocês vão ver o celular e o sorteio, vocês vão acompanhar. Agora é importante que vocês façam o comentário já. Eu faço isso todas as aulas da pós-graduação. Eu sou ou um coffee break virtual, Fábio. Você já viu o coffee break virtual? A gente manda por iFood para a casa da pessoa. No começo da aula a gente faz o sorteio e manda por iFood para qualquer lugar do Brasil. E o pior é que tem cidade, como São Pedro do Ivaí, que não tem iFood. Então a gente já conhece a pizzaria de lá. A gente tem 3 alunos de lá. Então a gente liga para a pizzaria e fala, manda uma pizza para a casa de Fernanda, manda uma pizza para a casa de Duane. E a gente faz um Pix para a pizzaria e paga o coffee break virtual. E o iFood é a mesma coisa. Gostei da ideia. A gente tá vamos copiar o meu jeito, o Fábio já conhece, que eu gosto de estar próximo às pessoas, próximo aos alunos. Eu não gostava da minha pós online, onde eu participava, que eu gravava aulas. Eu não tinha contato com o aluno. Agora eu tenho, sou super feliz, porque tenho uma pós com 220 pessoas já, e eu conheço o nome de cada uma delas e sei onde cada uma delas mora. E brinco com cada uma delas, toda aula. Agora eu não estou na pós-graduação lá, que todas as aulas eu assisto também.
porque estou aqui com vocês. Tá? Muito bem, muito bem. Doutor Fábio, nós estamos chegando ao final da nossa bate-papo, não é? Aqui no programa Ao Vivo, doutor. Então, eu gostaria que você já fizesse as considerações finais, que depois eu volto para o doutor Ivan, ele fala o resultado e também faz as considerações dele. Nos escutar, doutor Ney, parabéns mais uma vez. Ricardo Souza pela Rede Previdência, que está um show. Doutor Ivan é um show, né? Uma simpatia, um atencioso. E do jogo dele, ele está aqui com a gente. É muito prestígio para a Rede Previdência. E agradeço. E boa noite para todos. E parabéns pelo trabalho, doutor Ney. Fique aí, aguarde. E aí, doutor Ivan, já temos aí o resultado? Não, vou sortear ao vivo. Estou esperando aqui. Tem 5 comentários. Eu vou sortear ao vivo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou usar o sorteio GRAM. Aqui, está verificando a publicação. Aí eu vou escolher esta publicação. Ops, tem que todo mundo ver aqui. Vou botar aqui na câmera. Aqui. Tá vendo? Os comentários que temos aqui. Aí eu vou apertar o botão de sortear número. 1, 2, 3 e... Opa. É bom destacar, Ivan. Dá para ver aí? Está meio desfocado, mas... Não é o nome não, é o nome não. Doutora... Agora... Vá, sorteado, não dá para eu ver, não. Dá para ver, doutora Advocacia. Ah, estou vendo, doutora ADV, sim, ou sim, doutora Advocacia. Alguma coisa assim. Advocacia. Muito então, quem bem. É a doutora Advocacia? Muito bem. E também, eu recebi agora, doutor Ney, doutor Ivan, eu recebi agora que a Rede Previdência, com muito carinho, também vai sortear outro livro. Isso foi em última hora aqui. Recebi uma ordem aqui e a Rede Previdência também vai sortear e contemplar alguém e o sorteio vai acontecer. Ah, não, aqui é, eu sei quem é, inclusive. Doutor Fábio. É Daniel Ribeiro. Daniel Ribeiro que ganhou o livro, tá? Doutor Daniel Fábio. Ribeiro é meu aluno de Porto Seguro, tá? Ele é da OAB de Porto Seguro, é meu aluno lá. Doutor Fábio, nós temos um compromisso, eu tenho que encerrar o programa agora, não é? Agradeço pela sua participação, que foi uma participação excelente, e a Rede Previdência terá oportunidade em outros eventos, não é? Que nós realizamos ao vivo, doutor, de 15 em 15 dias, de, então, sortear outros livros. Doutor Ivan Kerstmann, fique à vontade. Agradecer, foi muito prazeroso esse bate-papo, como sempre é, quando a gente se encontra com o doutor Ney, com o doutor Fábio, assim, foi muito legal. Doutora Helena também deu grande contribuição e eu estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Eu que agradeço a sua participação excelente, já o conheço de diversos congressos, além de termos a oportunidade de tantos encontros, e como você bem disse, um bate-papo sempre gostoso, salutar, e sua participação não poderia ser diferente. Foi muito esclarecedora, trouxe muita luz sobre esse tema um tema tão discutido como é os reflexos da sentença trabalhista no direito previdenciário. Doutor Fábio também, pela excelente colaboração, e vocês, telespectadores, que são a razão de ser. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, por favor, não é? Ativa o sininho, compartilha e curta mais de 700 vídeos à sua disposição. Os nossos trabalhos têm sempre a direção geral do Dr. Ricardo Souza e os trabalhos técnicos do Dr. Ícaro Moreira. Então, o nosso próximo Ao Vivo Doutor deverá ser no dia 2 de junho, dia 2/6, uma quarta-feira,
às 19 horas. Meu agradecimento a todos que estiveram conosco até agora. Até a próxima.